A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sejam muito bem-vindos a essa mensagem inspiradora. É uma alegria estar aqui com vocês hoje para compartilharmos essa ministração com o tema Confiança em meio à seca. Vamos direto ao livro de 1 Reis, capítulo 17, versículos 1 e 2, e viajar nessa poderosa palavra. O profeta Elias, o tesbita e habitante de Gileade, disse a Acabe: pela palavra do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Queridos, vamos conhecer um pouco mais sobre Elias e a realidade que o mesmo vivia. Desejo destacar alguns pontos. Vamos conhecer um pouco mais sobre o chamado de Elias. Elias é introduzido como um profeta corajoso, chamado a confrontar o rei Acabe e a nação de Israel com uma mensagem divina. Deus o escolheu para uma tarefa desafiadora: anunciar uma seca que afetaria toda a terra. A coragem do profeta em obedecer. Elias não hesita em obedecer à voz de Deus, mesmo que sua mensagem fosse impopular e as consequências fossem severas. Sua obediência nos desafia a questionar nossa própria disposição em seguir a vontade de Deus, independentemente das circunstâncias. Ter coragem para obedecer a Deus é um desafio. É fácil no campo da oratória, mas na prática o cristão precisa estar preparado. E eu vou apresentar a vocês alguns princípios que vai te ajudar a cultivar essa coragem. O primeiro é o conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais clareza terá sobre a sua vontade. A Bíblia é uma fonte de orientação e sabedoria, e entender os princípios nela contidos vai fortalecer sua confiança em obedecer. O segundo é o relacionamento pessoal com Deus. Desenvolver um relacionamento íntimo com Deus por meio da oração, do jejum, adoração, meditação e a comunhão cria uma base sólida para a obediência. Quanto mais você conhece a Deus pessoalmente, mais confiança terá em sua fidelidade e amor. Terceiro, a confiança na soberania de Deus. Reconhecer que Deus é soberano e tem o controle sobre todas as coisas é uma injeção de coragem. Saber que Ele é bom e tem um plano para a sua vida, mesmo quando você não entende completamente, é inspirador e traduz em confiança na sua liderança. Quarto, comunhão com a igreja. Estar envolvido em atividades na sua igreja e de forma solidária fornece apoio e resulta em encorajamento. Compartilhar experiências com os outros crentes que também buscam obedecer a Deus é edificante e fortalecedor. Quinto, foco no propósito eterno. Lembrar-se do propósito eterno e das recompensas que Deus promete é de vital importância a manter a perspectiva. A obediência envolve sacrifícios temporários, mas o foco nas recompensas eternas motivam a coragem. O sexto, entendimento da graça de Deus. Compreender a graça de Deus alivia o medo do fracasso. Saber que Deus é misericordioso e está disposto a perdoar nos momentos em que falhamos libera a coragem para tentar novamente. Sétimo, passos de fé. Às vezes é mais fácil obedecer a Deus quando começamos com passos pequenos, quando estamos iniciando a nossa carreira. Mas ao progredir gradualmente, você vai desenvolver confiança e coragem para enfrentar desafios maiores. E oitavo, perseverança em adversidades. A coragem para obedecer muitas vezes é testada em tempos difíceis. Cultivar uma mentalidade de perseverança e confiança em Deus, mesmo diante de obstáculos, contribuirá para a coragem contínua. Lembre-se de que a jornada de obediência é um processo. À medida que você cresce em seu relacionamento com Deus e pratica a obediência, a coragem é uma consequência natural para você seguir seu caminho rumo aos céus.
Um destaque especial sobre a seca espiritual. A seca física anunciada por Elias pode ser comparada à seca espiritual que muitas vezes experimentamos em nossas vidas. Às vezes, nossas almas estão sedentas e é crucial buscar a fonte certa de água viva, a presença de Deus. A seca espiritual pode ser causada por uma variedade de fatores que afetam a vida espiritual de uma pessoa ou até mesmo uma igreja, eu digo uma denominação. O pecado e a desobediência aos mandamentos de Deus afastam as pessoas de sua presença. A seca espiritual muitas vezes é uma consequência natural do afastamento de Deus por meio de escolhas pecaminosas. Quando as pessoas negligenciam a busca por Deus por meio da oração, leitura da palavra e comunhão uns com os outros, a seca espiritual se instala. A ausência de um relacionamento ativo com Deus contribui para o enfraquecimento espiritual. Colocar outras coisas ou até mesmo pessoas no lugar de Deus levam a uma seca espiritual. Quando as prioridades estão fora de equilíbrio e a adoração a Deus é substituída por idolatria, a comunhão espiritual fica totalmente comprometida. O mundo oferece muitas distrações que desviam a atenção das coisas espirituais. Uma vida excessivamente ocupada com preocupações mundanas, entretenimento superficial e buscas materiais levam a uma seca espiritual. A seca espiritual persiste quando não há um coração quebrantado e um arrependimento diante de Deus. A incapacidade de reconhecer e abandonar o pecado impedem a restauração do indivíduo. Circunstâncias difíceis, decepções e desafios da vida levam ao desânimo espiritual. Quando as pessoas se sentem desesperançadas, é fácil perder o foco em Deus, resultando em uma seca espiritual. A falta de envolvimento em uma igreja vibrante e comprometida com a salvação das almas contribui para a seca também. O apoio mútuo, a exortação e a adoração em conjunto são elementos cruciais para o crescimento espiritual do indivíduo. Quando a confiança em Deus é substituída pela confiança em si mesmo ou em circunstâncias externas, a seca espiritual brota e brota com força. A falta de fé e confiança na providência divina minam a vitalidade do crente. O meu destaque final agora é a dependência divina. Elias confia na provisão divina e essa confiança é um lembrete para nós. Em tempos de escassez, Deus é nossa fonte inesgotável. Ele pode suprir todas as nossas necessidades, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Queridos irmãos, a palavra dependência refere-se à condição ou estado de depender de algo ou alguém. No geral, a dependência é uma parte fundamental da vida. E todos nós, em vários aspectos, precisamos e sofremos essa dependência. Em primeiro lugar, do plano de Deus. Depois, uns dos outros, de recursos naturais, da tecnologia, mas vale destacar que a principal e necessária dependência é a de Deus, pois ela transcende este mundo material, ela transcende este mundo temporal, ela consegue ultrapassar os limites da vida e adentrar-nos a um espectro de vida espiritual eterna. A compreensão saudável da dependência envolve equilíbrio, reconhecimento das limitações pessoais e a capacidade de construir uma relação salvífica com o Criador. Observamos ainda a soberania de Deus dentro do contexto desta ministração. A mensagem de Elias destaca a soberania de Deus sobre a natureza. Ele controla o orvalho e a chuva. Essa soberania nos leva a confiar na sabedoria divina, mesmo quando não compreendemos totalmente os caminhos de Deus. Meus amados e queridos irmãos e ouvintes, a história de Elias nos convida a examinar nossa própria fé e confiança em Deus, especialmente em meio às secas da vida. E às vezes a seca, ela é tão forte e você não consegue vislumbrar no horizonte uma mudança desse quadro. Parece que ela veio para te destruir. Parece que ela veio para dar fim à sua história. Mas eu quero te dizer uma coisa.
Entenda que Deus tem o controle de tudo. Aleluias. Que possamos seguir o exemplo de Elias, confiando na provisão divina, obedecendo corajosamente à voz de Deus e reconhecendo a soberania do Senhor sobre todas as áreas de nossas vidas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês nesse momento. E pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.